Boa noite, irmãos. Hoje o tempo está mais agradável, né? Que sejam momentos agradáveis que nós passamos aqui alguns minutos para refletir numa palavra de Deus que Deus me colocou no coração há algum tempo, e eu queria repartir isso com os irmãos. Quando a gente vai preparar alguma coisa para ministrar, sempre tem uma palavra que está mais latente, está mais queimando, está mais na cabeça, né? Essa palavra ficou meses, esse tema. Então eu quero falar algumas coisas com os irmãos, mas sempre a palavra ela também passa pelo crivo daquele que está pregando, né? A Bíblia não é um instrumento de particular interpretação, não. A interpretação tem que ser a do texto, mas ela passa por aquilo, pela experiência, pela vivência daquele que está ministrando. Então isso aqui ficou fervendo na minha cabeça há alguns tempos. Então tem um pouco, não da palavra, mas a maneira como eu escrevi passa pela minha experiência, né? E isso é evidente, cada um tem essa particularidade, e a palavra de Deus faz isso mesmo, ela mexe com a gente, né? Quando eu pensei nesse texto, irmãos, o texto que a gente vai trabalhar está lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 4 ao verso 17. É uma passagem bem conhecida. E para a gente ganhar tempo, eu vou ler ela em um determinado momento, a hora que a gente for lendo e já discutindo os textos, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Mas antes de falar do tema em si, eu vou fazer uma pequena introdução, porque ela, no meu entendimento, ela se fez necessária para apoiar aquilo que eu quero dizer para os irmãos. É um pano de fundo, é um cenário, né? Então eu dei um título, assim, eu tenho dificuldade de fazer um título bonito, então é simples, tá, irmãos? O título é esse: Deus não é o homem. A Bíblia é muito clara, Deus não é homem, Deus é um espírito. É de outra natureza, é de outra... Deus não é um homem. E nós devemos pensar nisso para poder descansar em Deus. Se a gente achar que Deus pensa que nem homem e é um homem, como é que a gente vai descansar no homem? Não dá. Nós temos que saber que Deus não é homem. Deus é de outra natureza, é um outro ser, para poder descansar em Deus. O ser humano é de uma natureza, Deus é de outra natureza. Não há como comparar o que é o homem e o que é Deus. Porque ficaria tudo para Deus e nada para o homem. E coisas que são incomparáveis não dá para comparar. O homem não é nada para ser usado como referência para falar de Deus, né? O homem é uma coisa, irmãos. Deus é outra. Deus não age como homem. Ele não planeja as ações dele, o plano dele, individual, o plano macro de Deus, como homem. Deus não pensa como homem. Deus, quando fez o homem, Ele deu algumas habilidades. Compreensão, entendimento, lógica. Mas isso é uma fraçãozinha, Deus deu uma fraçãozinha de nada para o homem. Nós somos parecidos com Deus com alguns atributos que Deus tem. Conhecimento, capacidade, intelectualidade, lógica. Mas nós temos um nada perto dele. Deus é um pouquinho só. É nisso que nós somos parecidos. Não é no corpo, no físico. Deus não é homem, não tem carne e osso, é um espírito. Deus não pensa como homem. Deus é todo poderoso e nós os homens somos míseros e fracos. Então a intenção aqui não é comparar quem é Deus e quem é homem. É só para traçar um pano de fundo para depois a gente entrar no assunto, né? Então eu coloquei um subtítulo que diz assim: o contraste entre Deus e o homem. Eu selecionei alguns textos, mas teria outras centenas das escrituras. Selecionei alguns que me veio à mente e escrevi aqui. Mateus capítulo 19, 26 diz que aos homens muitas coisas são impossíveis, mas a Deus tudo é possível. O que é possível para Deus é impossível aos homens. Então os irmãos percebem que não é uma comparação. É só para fazer um contraste. Deus é santo, mas os homens não. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Nós não vamos ler todos os textos para não ganhar um pouquinho de tempo, tá, irmãos? Mas depois vocês podem conferir em casa. O que Deus faz é eterno.
as obras dos homens perecem, queima como palha. Nem as maiores fortalezas da antiguidade, que era feita de pedra, para de pé, né? Quando derruba o templo, ela vira pó de novo. Mas aquilo que Deus faz é eterno. Deus é único Deus. Mas os homens fizeram um monte de deuses para si. O texto que eu escolhi lá de Atos capítulo 14, verso 11, é um texto aí que Paulo e Barnabé estavam pregando lá na região da Grécia, e os gregos ficaram espantados. Nossa, como eles pregam bem, eu acho que ele é um deus, acho que esse é o Vênus, acho que esse é o Plutão, e começaram a querer fazer deles mais 2 deuses, dentre as centenas de deuses que eles cultuavam. Os homens estão acostumados com a ideia de ter deuses, mas Deus é único. Deus é sábio e os homens não conhecem nada. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Deus é eterno. O homem carnal não é eterno. O homem espiritual é eterno. Um dia ele vai morar com Deus, a alma dele não morre nunca. Mas o homem carnal, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Todo mundo vai morrer. A não ser que Deus venha no meio do caminho e pegue uma parte viva. Esse sim, mas o resto está ordenado morrer. Deus é eterno, o homem não é. Deus é puro, o homem é pecador. Tudo extraído das Escrituras, irmãos. Deus é infinito, o homem é finito. Deus é imutável. Malaquias 3,6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Não mudo nunca. O homem muda de opinião a cada 10 segundos. Ou menos até, né? Deus é fiel e o homem é infiel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Diz mais ou menos assim lá: pois todo homem mentiroso e Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Deus é luz, mas os homens escolheram as trevas. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Deus é a verdade e o homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3 e 4. Deus tem um poder ilimitado. Nós não conseguimos nem acrescentar nem mesmo um côvado da nossa estatura. É o que está lá em Mateus capítulo 6 e 27, no Sermão do Monte, numa parte que você fala: quem dos mais sábios, dos mais belos, dos mais inteligentes, dos mais poderosos, quem consegue fazer crescer um côvado da sua altura? A gente não consegue nada, irmãos. Deus é muito e nós não somos nada. A ideia dessa pequena introdução é mostrar que Deus é muito, 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 muito maior em todos os detalhes, em todos os atributos do que o homem. O homem não é nada, irmão. É um grãozinho, um átomo perto do Cristo, perto de Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que se a gente precisar confiar em Deus e querer descansar em Deus, não dá para a gente pensar que Deus tem as suas ações e seus planos como um homem. Vou descansar em Deus, mas acho que Deus pensa que nem eu, mais ou menos. Não dá para descansar num Deus que eu acho que está equiparado com o homem, ou está um pouquinho acima. O contraste é muito grande. Nós temos que entender que Deus é o Todo-Poderoso, Criador do Universo, doador da vida, comanda todas as coisas. Nós temos que elevar a grandeza de Deus para aumentar nossa confiança. Não estou confiando numa pessoa que é um pouco melhor que eu. É em Deus. É um contraste. O que eu quero dizer é que nós precisamos confiar em Deus porque Ele sabe fazer as coisas. Ele sabe o que fazer, como fazer. Nós precisamos confiar que Deus tem algumas qualidades, alguns atributos que nós não passamos nem perto. Nós ouvimos nas pregações, falando sobre os atributos de Deus, quem é Deus, como é Deus, nós lemos nas Escrituras, estudamos as lições na igreja, na escola dominical, recebemos orientação de Deus, somos perdoados por Deus, Ele nos ama e nos dá muitas promessas. Mas para que eu confie plenamente disso, melhor é confiar, se eu saber que Deus é Deus, e homem é homem. Não se basear em promessas de homem. Nós precisamos descansar na palavra de Deus. Mas como nós somos homens, irmãos, fracos, vez ou outra nós entramos em alguma situação de aflição.
Vez ou outra, alguns muito mais, né, outros menos, mas ninguém escapa de ter tido ou de ter outras aflições, seja ela qual for. Doença, enfermidade, desemprego, tá, por aí vai. É um filho, é uma filha, é um parente. Aflições, a gente está sempre sujeito à aflição. E se a gente pensar que Deus não é tão poderoso igual nós quis dizer aqui, que Deus não é homem, aí você fala assim, pô, mas será que Deus vai fazer essa situação que eu estou? Eu não vejo saída nenhuma. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Se a gente pensar que Deus tem limitação e não tem outros planos, outra lógica, é outra sabedoria, Deus é de outra natureza, Ele tem outras soluções, a gente vai tentar racionalizar Deus conforme a nossa capacidade. Eu não vejo como sair dessa situação. Mas isso é o homem falando. Mas Deus não dá para entender Deus. A capacidade dele é ilimitada. Né? Às vezes, na aflição, nós acabamos esquecendo que Deus é tão grande assim. Que Ele é santo, que Ele é eterno, que Ele é único, que Ele faz, que Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele põe reis, estabelece reis. Às vezes, na aflição, a gente acaba esquecendo. Porque tem pessoas que na aflição, ela se apega mais ainda a Deus, ela se aproxima mais ainda. E tem umas que acham que é tão difícil, que, isso aqui acho que nem Deus consegue. Porque diminui o tamanho de Deus. Né? Coloca Deus mais próximo de um homem. E Deus é muito diferente de homem. E nesse esquecimento, né, nós ficamos em apuros. E não conseguimos pensar racionalmente com uma rapinha minúscula de entendimento e de lógica que o Senhor nos deu. Nós colocamos nossa cabeça para pensar e pensamos em tudo quanto é solução. Não, nesse caso não tem solução. Aqui não tem jeito, aqui não tem jeito. E acha que é aquilo que nós achamos, nós conseguimos limitar Deus de fazer outras coisas. Porque colocamos Deus no mesmo patamar lógico e racional nosso. Às vezes nós não enxergamos nada, né? Parece que Deus não se movimenta, não acontece nada. E há momentos sim que Deus se cala, mas no tempo dele ele se manifesta novamente. É que nós às vezes esquecemos que Deus é Deus e que homem é homem. Não lembramos de como Deus age, como Deus agiu nas Escrituras, na história, como Deus age, como Deus agiu na nossa vida em situações difíceis que tiveram soluções assim. Como é que eu não pensei nisso? É lógico que a gente não pensou. A gente não tem capacidade de pensar como Deus pensa. Às vezes a gente se esquece daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né? Nós esquecemos que Ele tem todo o conhecimento, toda a capacidade, todo o plano, toda a estratégia, que Ele viu o futuro, que Ele viu o passado, que Ele sabe o que vai acontecer. A gente às vezes esquece que Deus tem um poder ilimitado para resolver situações de aflição que nós nos envolvemos, seja ela qual for. Deus não age conforme a nossa lógica. Lógica é uma matéria que eu gosto, eu ainda vou estudar lógica. Tanto a matemática quanto a filosófica, eu acho muito legal. Mas por mais que seja interessante, e a medicina usa muita lógica, se não é isso, pode ser isso. Você está com febre, então deve, pela lógica. Isso é muito bacana, a lógica é muito... Mas nossa lógica é ridícula perto da lógica de Deus. Nossa lógica compreende um negocinho assim. Deus compreende o mundo. Como foi feito na escola dominical domingo passado, na escola bíblica domingo passado, a irmã Iracema trouxe um grãozinho lá de mostarda, desse tamanho assim, ó. Nossa lógica é aquilo ali dividido por uns 1000, perto da lógica gigantesca de Deus. Deus não age conforme a nossa lógica, o nosso entendimento. Deus tem a sua própria lógica de fazer as coisas. E na lógica de Deus, quando Ele faz algumas coisas, isso se torna para nós ilógico. Porque é lógico. Como é que eu vou compreender Deus, irmão? Quem que entende Deus? Tem uma canção que fala, não dá para entender Deus. A gente não vai conseguir. É claro que nós não entendemos isso. Isaías 55 diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos não, tá? Os caminhos que eu quero fazer não são os seus caminhos. Perdoe, eu vou completar aqui não o que está faltando. Mas assim, a minha lógica não é só lógica. A solução que eu tenho para as coisas, ser humano nenhum sabe. Isso aqui é de outro departamento. Isso aqui é sobrenatural.
As coisas, os planos que eu tenho, vocês não conseguem. Vocês são humanos, Esse texto é maravilhoso. Meus caminhos não são seus caminhos, nem meus pensamentos os seus pensamentos. Deus tem outra capacidade, é de outra natureza. E muitas vezes nas Escrituras, irmãos, Deus deu solução para alguns problemas, e tem um monte nas Escrituras. Tem vários. Dá para escolher à vontade. Para dar solução para alguns problemas que a gente passa e fala assim: mas caramba, por que Deus fez assim? Porque a nossa lógica não consegue compreender a lógica de Deus. Ainda bem, né, irmãos? Ainda bem. Muitas vezes nas Escrituras, por exemplo, o povo no deserto lá saiu do Egito para ir para a terra prometida. Deus fala assim: vamos mandar cair maná do céu. Olha a lógica do Daniel. Para que cair maná do céu? Deus não podia fazer assim, transformaria em pão? Deus não podia fazer assim e ter carne? Lógico que pode, irmãos. Mas ele resolveu fazer cair maná do céu. E tinha maneira, como tinha um jeito de funcionar aquilo, não podia colher muito, no sétimo dia não podia colher em dobro. Por quê? Porque Deus tinha outros pensamentos. Quem quer imaginar um plano de 40 anos no deserto se alimentar de um produto que não existe, só existiu lá, do maná cair do céu? Aí Deus fala assim: vou fazer cair maná do céu. Mas eu não entendo. Ele podia fazer diferente. Ele não tem poder? Claro que tem. A roupa não ficou velha. A roupa não ficou velha, o sapato não gastou. Como é que faz? Tem lógica isso, irmão? Não tem lógica. Por exemplo, fala para a rocha para sair água da rocha. Não, quem que ia ter uma ideia dessa de nós? Fala a verdade. Tem uma rocha, vamos falar para ela sair água dela? A gente ia pegar uma pá, tentar fazer um buraco, tentar achar um poço, sei lá. A gente ia pensar mil coisas. Agora, falar para uma rocha sair, porque Deus tinha um propósito naquilo ali. Ao mesmo tempo que vai sair água, eu quero demonstrar outras coisas. Deus tem uma mente criativa fantástica. Mandar um corvo alimentar o profeta Elias? Um corvo? Deus não podia falar assim: Elias, olha do seu lado aí que eu acabei de colocar um pão quente aí, fazer assim, ó, uma carninha moída, um refrigerante com uma aguinha. Não, vou mandar um corvo lá. Alguém de nós teria uma ideia dessa, irmão? É ilógico, a gente não consegue compreender Deus. Rodear Jericó 7 vezes, na 7ª vez eu derrubo o muro. Deus não podia fazer assim, ó, caiu o muro? Podia fazer um monte de coisa segundo nossa lógica mesquinha e ridícula. Mas por que Deus fez aquilo? Ele tinha outros planos. O plano de Deus é macro. Ele quer fazer uma coisa, ele já movimenta para fazer diversas outras. Irmãos, tem uma coisa que chama muita atenção na Bíblia. Jesus, toda vez que subia no monte, ele subia depois de ter realizado alguma obra, ou uma cura, uma pregação, curar um enfermo. Ele subia para o monte. Ele fazia e depois subia. Hoje os homens sobem para se encher de poder para depois querer fazer. A lógica de Deus até isso é diferente, irmãos. Mas que as pessoas não aprenderam nada. Vou orar no monte, a hora que eu descer, você vai ver só como eu estou cheio do fogo. Jesus não subia no monte para cheio de fogo, ele subia para agradecer e orar. Já tinha feito. A lógica de Deus é diferente. Deus pensa diferente. Ele tem outras soluções. Com esse plano de fundo, irmãos, eu quero entrar no texto agora de 2 Reis, capítulo 3, verso 4 até verso 17. Com outro subtítulo que diz: uma guerra de 3 reis contra um rei. Então eu vou ler do verso 1 até o verso 9, parte A. 2 Reis, capítulo 3, verso 1 até o 9a. Que diz assim na versão que eu estou usando: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, que era o rei de Judá. E reinou 12 anos. Nesse período, o reino estava dividido: o reino do norte e o reino do sul. Um reino no norte e um reino do sul. Jorão no reino do norte e Josafá no reino do sul. E fez Jorão o que era mal aos olhos do Senhor, verso 2. Porém, não tanto quanto seu pai, nem com sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fizera Israel pecar, e não se apartou do pecado. Verso 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, que era criador de gado, e pagava tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mesa, rei dos Moabitas, tinha sido dominado pelo
rei Acabe, pelo rei Jorão. Era obrigado a pagar o imposto. Pagava o imposto anual de 100 mil carneiros, com sua lã e com a sua carne, 100 mil cordeiros. No verso 5 diz assim: sucedeu então que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Ele falou assim: bom, o pai morreu, agora eu vou me rebelar. Cansei de pagar imposto, eu não vou pagar mais imposto para Israel não. Se rebelou e fazendo assim: agora quero me libertar. Se rebelou. Por isso Jorão, o rei de Israel, diz assim: ao mesmo tempo saiu por Samaria, no reino do norte, conclamou seus soldados, seus homens, falou assim: olha, o cara lá se rebelou, o rei dos Moabitas se rebelou, não quer mais pagar impostos para nós, vamos lá e vamos buscar eles na marra, na guerra, de volta. Aí ele foi até o reino do sul, foi até Jeosafá, reino de Judá, e falou assim: olha, o cara lá, que era meu, pagar os impostos para mim, fugiu e eu quero ir atrás dele. Você vai junto comigo para me ajudar? Aí o rei Jeosafá, que era o reino do sul, do rei do sul de Judá, falou assim: tá bom, eu vou. Meus cavalos vão ser seus cavalos, meus carros vão ser seus cavalos, meus homens vão ser. Vamos juntar um exército e vamos lá. Não faz parte do tema que eu queria falar, irmãos. Mas quer que Josafá, que era um homem até que tinha temência a Deus, foi se juntar com Jorão, um rei porcaria, pecador desse aqui. Foi se juntar com um cara todo errado e dizendo assim: não, meu exército vai com o seu, o meu é o seu, os meus cavalos são seus, o meu exército é seu, meu é seu. Foi fazer uma sociedade ruim com o rei que de Deus abominava. Não faz parte do texto, mas fazer sociedade com gente tranqueira, gente pecadora, gente que não quer nada, gente que afronta a palavra de Deus, faz sociedade que você vai entrar em problema. O problema dele vai ser sócio e você vai ser sócio do problema. Nós vamos ver isso aqui. E Josafá prometeu e foi embora. Vamos junto. Verso 8. Por que caminho nós vamos atrás deles? Eles foram para onde? Eles foram para o deserto. Nós vamos atrás dele, pegar qual caminho para correr atrás dele? Então disse: vamos pelo caminho do deserto de Edom. Então partiram o rei de Israel, Jorão com seu exército, o rei de Judá com seu exército e o rei de Edom. Juntou 3 reis para perseguir o rei dos Moabitas. Está no exército? Vamos juntar o exército, vamos agora. Eles deviam estar com muita raiva. Agora nós estamos com o exército fortão em 3, eles vão ver só agora. Vamos lá, vamos pegar eles, vamos trazer de volta. Agora eles vão ter que pagar 2 vezes o imposto. Quem sabe pensaram, né? E saíram. Até essa parte, depois nós voltamos. E juntou os 3 reis e foi querer buscar o 3º rei, que tinha o outro rei que estava sozinho, que tinha se rebelado para não pagar mais impostos. Fugiu. No verso 9, da parte B até o 15, diz assim, a parte B diz assim: e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. O que aconteceu, irmãos? Na pressa de sair para pegar os reis dos Moabitas, logo, para não deixar eles ir muito longe, pega, vamos, e vamos embora. Pegaram o cavalo, pegaram o arco, mas pegaram tudo. E pegaram pouca água. E foram para o deserto. Deu 7 dias de marcha, alguém gritou assim, quem sabe o guardião das águas lá, né? O controller das águas. Sabesp, né? Lembrando que não tinha tubulação de água no deserto. Alguém gritou assim: acabou a nossa água. Não é que tem pouca, acabou. Irmãos, é fácil imaginar aqui, né? 7 dias para dentro do deserto. Exército, gado, carroça, quem sabe cabelo, não sei se tinha cavalo, com tudo, os animais sem água e as pessoas sem água. Alguém fala assim: acabou a água. Bom, acabou a água, irmãos. 7 dias para voltar, dá para voltar 7 dias sem água no deserto? Lembrando que não é de avião, não é de helicóptero, é de carro, é na sola do pé. Dá para andar 7 dias para quem acabou a água? Dá para ir para frente? Não sei. Pode ser que ele fosse, chegasse lá, o inimigo estava do outro lado esperando. Para frente pode ter inimigo, para cá não dá. Para cá tem montanha, para trás 7 dias. Morremos.
Alguém fala assim, acho que foi Deus que fez esse plano aqui, para trazer a gente aqui para morrer. Foi Deus que fez. E começaram a murmurar um contra o outro, até que alguém disse assim, será que não tem nenhum homem de Deus aqui que pode interceder a Deus por nós? Nós vamos lembrar que naquele período Deus só falava através do profeta, e o profeta naquele momento era Eliseu. E Eliseu era um súdito de Josafá, de Judá. E estava naquela situação porque foi convocado pelo rei, tinha que ir. Eu acho que ele não queria estar lá, mas obrigado, né? É igual quem está no exército. Tem uma guerra, reservista tem que ir. Homem, mulher, tem que ir para a guerra. E estava Eliseu, quem sabe lá, com vontade nenhuma de estar naquilo. Será que não tem nenhum homem de Deus aqui? Alguém fala assim, Eliseu está aí, o profeta é ele. E Eliseu relutou muito em ir, porque ele não queria estar naquela sociedade. Aquela sociedade em que um rei, que tinha até certa bondade, tinha até alguma aprovação de Deus em algumas coisas, pegou todo o seu exército e juntou com um outro pecador. Agora está lá todos os povos e o profeta também lá está sem água agora, irmãos. Quando a gente faz sociedade com coisa ruim, com quem afronta as coisas de Deus, vai cair no mesmo problema. Jorão era pecador, estava sem água. E Josafá nem era tanto assim, também estava. Fez uma sociedade ruim. Pois não, irmãos. Eu não queria ir, mas por causa de Josafá, diz o texto, estou abreviando, ele falou assim, por causa de Josafá eu vou. Se fosse por causa de Jorão, o texto diz assim, eu não ia olhar nem na cara dele, não ia orar, não ia interceder a Deus, não ia fazer nada. E possivelmente Deus não ia falar nada, porque Deus só falava através do profeta. E o profeta naquele tempo era Eliseu. Ou Deus ia levantar um outro homem nas pressas, então vai você, Eliseu não quer, mas Deus nunca fez esse tipo de coisa. Aí Eliseu fala assim, por causa de Josafá, que é um homem que tem temência a Deus, eu vou consultar Deus. Tá bom, vamos consultar Deus. Verso 16, 17, ele começa a orar, diz assim. Verso 15, perdão. Ora, Eliseu diz, trazei um músico para mim. Traz alguém que toque uma harpa aí, um instrumento, a pressão está muito grande, está todo mundo nervoso, todo mundo preocupado que vai morrer. Aí, um pouco a música, ele se acalmou e começou a orar. E o Senhor Deus, que usava o profeta, começou a falar através da boca do profeta as seguintes palavras. Assim diz o Senhor, fazei neste vale, eles estavam num vale, montanha para cá, montanha para lá, montanha lá, num vale, fazei neste vale muitas covas, faça um monte de buraco aqui, faça um monte de poça aqui, faça um monte, porque assim diz o Senhor, verso 17, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas esse vale vai se encher de tanta água que vai beber vós, o vosso gado e os vossos animais. Esses dois versos, irmão. Alguém teria, pela sua lógica humana, pensado num plano desse? Pessoal sem força no deserto, depois de 7 dias sem água. A lógica humana diz assim, economiza energia. Põe os animais deitadinhos, fica economizando energia, vão torcer para chover, vão tentar fazer um buraco, ver se acha um poço. A lógica é, não vão fazer nada. E Deus fala assim, faz muitas covas. Fazer cova no deserto, irmão, eu nunca tive no deserto, mas imagine que terra do deserto é tão seca que para fazer um buraco lá, haja picareta na mão. Gastar energia, suar, perder a água, perder líquido num tempo de falta de líquido de água. Totalmente ilógico, do meu ponto de vista. Mas esse é o plano de Deus, irmão. Olha a solução de Deus. Faz buraco e para piorar, não vai ter chuva. Se fosse fazer buraco, porque vou mandar uma chuva para encher, para mim faz sentido, mas não vai ter chuva, não vai ter vento, não vai acontecer nada. Irmão, que lógica é essa de Deus? Eu já ia ficar desesperado. Você está louco? Fazer buraco, estou cansado, com sede, as poucas forças que me restam, eu vou gastar fazendo buraco?
Que lógica é essa? Que solução é essa que Deus está dando para um problema gigante? Não seria mais fácil Deus simplesmente enviar chuva? Deus não fez todas as coisas, irmãos? Ele não fez as nuvens, a chuva, as montanhas, o mar, os céus, os estrelares, bebê. Faz o seguinte, nuvem, vai até lá e chove em cima deles lá. Pronto. Chove o dia inteiro lá, eles vão se molhar, dá para beber, eles vão morrer. Eles não podiam mandar chuva, irmão. A solução minha era fácil. Mas a de Deus era outra. Porque Deus tem planos que a gente não tem. Deus tem lógica que a gente não tem. Por que o Senhor faz assim? Eu peço água, eu estou com sede e Deus manda cavar buraco. Se você tivesse um filho, ou se você tem um filho, ou uma mãe, um tio, um pai, uma namorada, qualquer um, que fala assim, nossa, me dá um copo d'água que eu estou com muita sede. Você falava assim, cava um buraco no terreno e pega água. Alguém falaria isso? Não tem lógica nenhuma, absolutamente. Mas foi isso que Deus mandou eles fazer. Na minha lógica medíocre, Deus manda uma nuvem lá e chove. Verso 18 e 19. Deus continuando assim. E ainda isto é pouco. Vai se encher de vales esses buracos, e isso aqui ainda é pouco. Eu também vou entregar os moabitas nas vossas mãos. Verso 19. E vocês vão ferir todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores que tem no bosque deles, vocês vão cortar. Vocês vão entupir todas as fontes de água dele, e vão danificar com pedra todos os campos do inimigo. Mas ninguém pediu isso para Deus, mano. A consulta deles, através de Eliseu para Deus, é assim: vê se tem alguma solução. O que nós estamos precisando? Só queremos água. Só queremos água. Aí Deus fala assim: eu vou dar água, isso é pouco. Eu vou dar aos inimigos, as cidades, vocês vão dominar as cidades. Eu vou dar vitória para... Mas ninguém pediu. O texto não diz isso que eles pediram. O problema ali era a falta de água. A aflição era a falta de água. Deus falou assim: eu vou dar água, eu vou dar isso, mais aquilo. Verso 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, aí a terra se encheu de água. O que aconteceu, irmão? Não teve vento, não teve chuva, não teve profecia, não teve nenhum movimento, não teve nada. As águas começaram a vir pelo caminho, Eu acho que tinha água ali que não só descia, tinha água que subia, e foram se enchendo, e muita gente, por ordem do rei, abriu o buraco, e aquilo encheu de água. Muitas covas, muitas, lembrando que eram 3 exércitos, não tinha medo de pessoa na mão, tinha milhares de pessoas. Alguém teria uma ideia dessa? Não. Mas Deus fez assim, sabe por quê? Porque tem uns planos que não dá para a gente entender. Às vezes a gente pede só água. Ele fala assim: mas isso é pouco, meu Zé. Isso é só água que você quer? Eu vou fazer um plano que você vai dominar seus inimigos, ou vai dar vitória naquela área da sua vida, aquele problema, aquela enfermidade, aquela coisa. E isso é pouco ainda. Você vai fazer assim. Mesmo que nós não pedimos, Deus quer fazer. Porque o plano dele, ele não faz um plano pequeno. O plano de Deus é muito abrangente. Ele é muito criativo. Ele tem muitas ideias que nós não temos. E às vezes nós estamos em aflição, irmão, e cada um tem as suas aflições. E Deus tem solução para as aflições. Eu não vejo como. Mas Deus sabe como que é. Se ele precisar fazer uma outra coisa aos meus olhos, é lógico que eu entendo, uma força de expressão. Isso aqui é meio louco. Deus, cara, onde ele tirou essa ideia, mano? É que Deus é Deus, irmão. Ele vai tirar coisa da onde não existe, vai chamar a existência, coisas que não existem como se existissem, porque ele é dono de tudo. Olha que coisa estranha, olha a solução que Deus deu, fazer buraco no deserto. Às vezes nós não entendemos nada do que Deus está fazendo, irmãos. E com frequência nós não entendemos nada de Deus. Nós entendemos um pouquinho assim de Deus, Ele é suficiente para alimentar a nossa alma. Irmãos, Deus é Deus. Deus tem coisas, Deus tem plano que nós não temos. A água a necessidade era só água. E Deus deu vitória total contra os inimigos, contra Meso e os Moabitas. O que aconteceu ali? Por que Deus mandou fazer um buraco? Porque ele tinha um segundo plano. Primeiro era abastecer aquele exército de água. Encheu de água, bebeu. Só que o inimigo estava do outro lado ainda, para ser alcançado.
E olha a estratégia de Deus. Era um vale, sol ardente, aquele monte de laguinho, lago grande e pequeno, cada um abriu um lago grande e pequeno, tudo cheio de água. Mesa, a hora que viu que o exército dos 3 reis tinha parado, colocou seus soldados lá, dá uma olhada lá como é que está. Quem sabe subiram numa montanha e olharam, a hora que eles olharam, ele viu aquele vale, o sol refletia naquelas pequenas poças ou nas grandes poças, tudo vermelho, sol. Eles falam assim, o que é aquilo? É sangue? É sangue, é sangue. É só poça de sangue. A dedução deles, eu acho que eles se desesperaram com a falta de água. Os 3 reis se revoltaram um contra o outro, eles se brigaram entre si, os seus exércitos eles acabaram se matando, aquilo ali é tudo poça de sangue. Eles se mataram. Agora é a hora da gente ir lá e pegar o restinho que sobrou e acabar com tudo e ficar livre deles para sempre. Só que isso era uma estratégia de Deus para derrotar o inimigo, irmãos. Aqueles 3 reis não fizeram absolutamente nada para derrotar o inimigo. Eles foram de peito aberto. É sangue, e correram. Quando correram, os 3 reis estavam lá preparadinhos, escondidos, cercaram e dominaram, destruíram o exército. Eles pediram água, tiveram água, e Deus aproveitou aquela resposta para usar para uma outra estratégia para derrotar os inimigos. Eu jamais teria pensado nisso. Você quer água, filho? Toma um copo de água, amém, Deus te abençoe. Deus tem planos, irmãos. A gente precisa de algumas coisas e Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Jesus mesmo disse, eu bem sei que vocês precisam. Eu fui um de vocês, eu sei que é ter fome, é ter frio, é ter pateíra, eu sei que é isso, eu sei bem que vocês precisam. É isso que você quer? Isso é pouco aos meus olhos, diz o texto. Eu vou fazer mais isso. Deus tem soluções, irmão, que nós não temos. Não vamos usar a nossa lógica, o nosso entendimento para limitar o que Deus pode fazer. Se Deus fizer uma coisa dessa, olhando assim, irmãos, é lógico que nós, como cristãos, já entendemos. Se contar essa história aqui, essa história com H, para alguém que não é cristão, o cara fala assim, pô, você está louco, esse Deus é muito louco. Que é isso? De onde você tirou essa ideia? Não dá para entender. Nós entendemos e aceitamos pela fé, que nós sabemos que Deus é Deus e que homem é homem. Então não vamos limitar o que Deus pode fazer. Coisa que é impossível aos homens, é possível a Deus. Coisa que é inimaginável para os homens. Deus falou assim, tem um plano aqui, eu vou fazer esse plano aqui. Vou fazer um negócio com um buraco na terra aqui. Deus é capaz de fazer coisas que fogem da nossa lógica, irmãos. O que eu desejo reforçar com os irmãos aqui, irmãos, essa reflexão, vamos confiar em Deus sabendo quem é Deus. Não é um homem qualquer que tem limites. Deus é ilimitado, Ele é extremamente criativo. Eu quero reforçar isso com os irmãos. Vamos lembrar da grandeza de Deus e saber que Ele tem soluções que nós não temos. E a provocação com os irmãos é essa. Que tal deixar Deus agir da maneira que Ele quer fazer? Ainda que seja fazer buraco. Senhor, essa não. Não estou entendendo nada. Não precisa entender. Só relaxa e deixa Deus fazer, irmão. Ele é que faz. Mas e os inimigos? Deus tem estratégia para os inimigos. Tem estratégia para a falta de água. Deus tem estratégia para a doença. Deus tem estratégia para aquilo, para outro, para o vizinho. Deus tem os seus planos. Que tal deixar Deus agir da maneira que Ele quer? Ele sabe bem o que nós precisamos. Que tal, irmãos, aceitar que Deus sabe fazer as coisas muito além e melhor do que daquilo que a gente possa pensar? Afinal, irmãos, Deus tem a lógica que nós não temos. Ele tem a sabedoria que nós não temos. Ele tem os planos dele, nós não temos. Ele tem o poder e a glória que nós não temos. Deus tem o domínio total sobre toda a sua criação e nós não temos nada. Ele sabe exatamente o que precisa ser feito nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Então, irmãos, a minha reflexão com os irmãos é essa, que Deus possa nos ajudar, às vezes, na nossa falta de fé, nossa incredulidade, achando que Deus é limitado. Deus que nos ajude a reconhecer quem Ele é e confiar e descansar nesse Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Amém?